Desde milhares de anos, civilizações antigas vêm usando substâncias capazes de alterar a capacidade cognitiva, provavelmente com intuitos religiosos. Nos tempos modernos, o crescimento exponencial de drogas sintéticas tomou lugar, provavelmente com o objetivo de fugir da realidade, uma válvula de escape, ou melhor, com o objetivo de melhorar a capacidade cognitiva, o rendimento, para muitas vezes dar conta de uma alta demanda de trabalho. Porém, como nós sabemos, drogas sintéticas podem oferecer diversos malefícios à sua saúde, como por exemplo o vício e uma neurodegeneração, um ataque direto ao seu cérebro. O fato é que desde sempre o ser humano busca um contato superior consigo mesmo, uma conexão maior com o universo, melhorar a sua memória, a sua capacidade cognitiva, o seu rendimento, sua felicidade, seu humor, principalmente nos dias atuais. Foi então que em 1964 o professor romeno de neurofisiologia, professor Corneliu Egiurgia, criou o primeiro nootrópico, o piracetam. Luiz, você está conversando comigo de drogas até agora. Qual que é a diferença para nootrópicos? A proposta do nootrópico era oferecer os benefícios, os colaterais positivos das drogas, eliminando os negativos. Dessa forma, o Dr. Egiurgia estabeleceu dois pontos muito importantes. Primeiro, o piracetam deveria oferecer uma melhor performance cognitiva, uma melhor memória, um melhor aprendizado. E não apenas não oferecer nenhum colateral, mas também oferecer propriedades que protegessem o seu cérebro, ou seja, que fosse neuroprotetor. Isso deu certo. Então, de certa forma, em 1972, o piracetam começou a ganhar certa popularidade e ser comercializado ao redor do mundo. Com o advento da tecnologia moderna, diversos novos nootrópicos vêm sendo criados e sendo aprimorados para melhorar a qualidade de vida de pessoas que sofrem com doenças neurodegenerativas, Parkinson, Alzheimer, Huntington e esclerose múltipla, entre outros. Porém, há um grupo de pessoas que usa essas tais drogas de forma off-label. Para quem não sabe, off-label é quando você usa uma substância com uma destinação diferente para a qual ela foi criada. Políticos, atletas, professores, palestrantes e diversas personalidades e estudantes vêm usando essas substâncias para melhorar a performance cognitiva e a qualidade de vida. Será esse o segredo dos grandes milionários? Será esse o segredo dos grandes atletas? Talvez não, mas com certeza uma peça fundamental no quebra-cabeça. Ah, Luiz, quer dizer que todos os nootrópicos são seguros, que eu posso usar tranquilamente? Não é bem assim. Existem a classe dos quais oferece certa toxicidade. Você pode ter sensibilidade. Existem as interações medicamentosas. E é exatamente por isso que você está aqui, para conhecer a fundo o que, como e por que usar. Eu dividi essa série em 4 partes. Na primeira parte, nós vamos falar da neuroanatomia, da neurofisiologia, pois de nada adiantaria eu te entregar os nootrópicos de bandeja, de mão beijada, se você não conhece a teoria por trás. No vídeo número 2, nós vamos falar dos neurotransmissores, suas vias, seus receptores, como funciona. No vídeo número 3, nós vamos falar sobre as substâncias de informação, teoria designada pelo Dr. Franz O. Smith em 1984, conhecida como a bioquímica das emoções, designação dada pela doutora Candace Pert. E no vídeo número 4, nós vamos falar sobre os nootrópicos, as drogas da inteligência. Quais são as classes, quais são as subdivisões, por que usar, por que não usar, quais são os riscos, quais são os benefícios. E no vídeo bônus falaremos, será que existe algo superior aos nootrópicos para expandir a mente de maneira exponencial? Será? Então, sente-se confortavelmente e vamos começar. Sejam muito bem-vindos ao fantástico mundo dos nootrópicos. Como expandir potencialmente a sua inteligência?
Mas antes de adentrarmos nesse mundo, você primeiro precisa conhecer, ser introduzido ao cérebro. Bom, e o que eu vou falar nesse vídeo? Sobre as características e curiosidades do cérebro, bem como sua anatomia, sua fisiologia. Quais são os tipos de inteligência que possuímos, como tirar proveito delas. Falaremos, por exemplo, da neuroanatomia, sistema nervoso periférico e central, e das estruturas filogeneticamente desenvolvidas, desde a mais moderna, como o neocórtex, como a mais antiga, milhares de anos, como o cérebro reptiliano. Falaremos também da glândula pineal, a sua enorme importância na produção de melatonina. Melatonina muito importante para a sua saúde. A dimetiltriptamina, conhecida como a molécula do espírito, na qual iremos ver em detalhes, muito interessante. Falaremos das células neuronais e como ocorre a neurotransmissão. Então vamos falar um pouco de inteligências. Luiz, como você define inteligência? Bom, para mim, inteligência é tornar visível aquilo que é invisível. É tomar decisões com dados incompletos. O que você enxerga aqui? Um rosto olhando para o outro ou um vaso? O óbvio só é óbvio para os olhos treinados. Então, não só expandir a sua inteligência, seu raciocínio lógico, vamos aprender a trabalhar com o lado abstrato das coisas, realmente potencializando a nossa capacidade. Bom, e a famosa pergunta, quem que é mais inteligente, homens ou mulheres? Infelizmente eu tenho que admitir que o homem realmente ele é melhor na inteligência espacial matemática e na inteligência lógica. Em contraparte, as mulheres conseguem ser superiores no resto. Como são 9 inteligências, você já viu, né? É complicado para mim admitir isso. Mas a verdade é que as mulheres possuem uma maior rede neural, uma maior comunicação entre os hemisférios cerebrais e entre um neurônio e outro. E é isso que importa para a verdadeira inteligência. Apesar do cérebro do homem ser 15% maior e possuir mais neurônios. Então a rede neural é a programação. Todos nós podemos mudar essa programação, expandir exponencialmente nossa inteligência. Ir muito além daquilo que já nascemos, aquilo nosso hardware, nossos neurônios. Vamos expandir muito além disso. E vamos falar um pouco dos tipos de inteligência que existem. São 9 tipos, cada qual representado por alguma personalidade. Aqui um diagrama legal que você pode dar uma olhada. E vamos falar aqui. A inteligência linguística, por exemplo, representada pelo T.S. Eliot. É o quão bem você consegue ler, escrever e falar. A inteligência espacial, representada pelo Pablo Picasso. Aquilo que você olha, você consegue observar e que na sua mente você consegue botar em prática. Temos a inteligência lógico-matemática do Albert Einstein. Não só a lógica, o cálculo, mas também ele era muito bom em lidar com o lado abstrato das coisas. Por isso ele conseguiu ir tão longe. A inteligência musical de Mozart, grande compositor. Corporal sinestésica da Martha Graham. O quão bem você consegue se comunicar com o seu corpo, seus movimentos corporais. A inteligência naturalista, representada por Charles Darwin, a comunicação com o meio ambiente. Temos também a comunicação inter e intrapessoal, que juntas formam a inteligência emocional. A inteligência interpessoal é o quão bem você consegue se comunicar com o próximo, com a pessoa ao seu lado, os verdadeiros líderes, que nem o Gandhi. E também o seu self-talk, a conversa consigo mesmo, suas emoções. Quão bem você consegue falar com você mesmo, representado pelo Freud. Vamos dar uma olhada agora na neuroanatomia, conhecer os compartimentos cerebrais, tão importantes conhecermos. Vamos falar então da caixa craniana que protege o nosso sistema nervoso central. Ela é composta, é claro, de ossos e de meninges. Meninges revestem a camada interna óssea e protegem diretamente o seu sistema nervoso central. E ela é composta dessas 3 camadas, da mais externa para a mais interna, como você pode ver aqui no diagrama. Quando alguém fala, eu estou com meningite, significa que essas camadas, por alguma forma, estão inflamadas, geralmente por alguma origem infecciosa. Então a camada mais externa, a dura mater, ela liga o seu crânio até o seu sacro, ou seja, liga o seu cérebro até a medula espinhal, é um sistema hidráulico fechado. Por entre a camada mediana e a camada mais interna, existe o espaço subaracnoide, por onde circula o líquido cefalorraquidiano, que não apenas nutre e protege o seu sistema nervoso central, ele é responsável por um movimento rítmico. Se eu falar, fique em pé, aliás, fique em pé agora, tenta ficar parado, fecha o olho, fica parado e ereto.
Se você conseguir ficar parado, estático, tem alguma coisa errada com você. Significa que o seu líquido céfalo-raquidiano, não está fazendo os movimentos corretos. O certo é ele se movimentar 12 vezes por minuto, 17.280 vezes por dia. Se você não está se movimentando, provavelmente tem um desequilíbrio entre os seus sistemas nervosos. Talvez pela síndrome da bola de boliche, que já iremos ver, não sei. E dessa forma você perde a proteção, por exemplo, contra Alzheimer e contra o Parkinson. E no que tange ao desequilíbrio entre o sistema nervoso, seria entre o simpático, metaforicamente o acelerador do seu organismo, e o parasimpático, que é como se fosse o freio. E os ossos? Não, nós possuímos 24 ossos na nossa caixa craniana. Se você acha que eles estão ali, paradinhos, quietinhos, está muito enganado. Eles estão em movimento o tempo todo. E eles fazem uma movimentação rítmica, como se fossem pequenas engrenagens. E quem comanda essa ligação entre os ossos? O nosso osso esfenoide. E por que eu estou falando dele? Você vai entender que ele é muito importante. Porque ele, se você conhece um pouco de arquitetura, você já ouviu falar na pedra angular. Luiz, fala mais um pouco para mim. O que é a pedra angular? Bom, a pedra angular, ela distribui igualitariamente pressão entre as partes, de tal forma que a estrutura se mantém fixa. O osso esfenoide é a mesma coisa. Ele distribui a pressão do corpo entre os lados. Então, você pode tirar esse osso do lugar por algum motivo, né? Você pode ter sofrido um acidente, você pode ter nascido, ter te puxado muito forte com aquele forceps, pode ter caído de bike. São vários motivos que podem deslocar esse osso. Isso causa diversas consequências. Claro, estamos falando de nootrópicos, consequências cognitivas, com certeza. Mas não só isso. Causa a síndrome da bola de boliche, que é representada por uma assimetria, seja facial, seja corporal. Você olha aquela pessoa, o rosto está torto, a coluna não está bem alinhada quando você faz um traço imaginário, e aquela dor nas costas que não passa, que está para sempre, ela não sai, não melhora, já tentou tratamentos, e o famoso ATM, deslocamento de mandíbula. Quem sofre com ATM sabe o quão ruim isso pode ser. Então existe um tratamento que talvez ajude. Esse tratamento desenvolvido pelo Dr. Jerry Tennant, chamado biomodulador, que promete encaixar o osso esfenoide no lugar, resolvendo problemas até então bem difíceis de resolver. Não sei se funciona, nunca testei, mas fica aí essa dica interessante para quem tem esse tipo de problema. Bom, e como tudo começou? Como que a vida começou? O que deu origem à vida? Uma coisa chamada célula-tronco. Célula-tronco, ela pode virar qualquer tipo de tecido, qualquer órgão no seu organismo. Então, nós vamos destacar aqui uma camada que é chamada ectoderma. O ectoderma é o que vai dar origem para você, ela veio da célula-tronco, ela vai dar origem ao seu cérebro e à sua pele. Então ela vira uma placa neural. Placa neural é conhecida também como a base das emoções. Quando você está no feto se desenvolvendo e você tem algum tipo de problema, a sua placa neural tem um tipo de problema, você vai ter problemas emocionais para o resto da vida. Então isso é importante dizer. Essa placa ela vai se invaginando, vai mudando a sua morfologia e formando certas estruturas, como a crista e o tubo neural. A crista neural vai formar o seu sistema nervoso periférico. Vamos dar uma olhada. Então, o sistema nervoso periférico, ele compreende o seu sistema nervoso autônomo, somático e entérico. Vamos dar uma olhada no sistema nervoso somático. O que é? Os seus movimentos voluntários. Você quer dar um chute, você quer dar um soco, você quer ser a Honda House e bater na inimiga. Enfim, você quer fazer as coisas. Então, você tem 31 pares de nervos espinhais e 12 pares de nervos cranianos. E agora prestem atenção que isso é muito importante. Você tem o seu cérebro. Quem é o seu segundo cérebro? É o seu intestino, o seu sistema nervoso entérico. Por quê? Porque, na verdade, o seu cérebro ele não comanda as ações do seu intestino, é ao contrário. O seu intestino comanda as ações do seu cérebro. Os chineses, os orientais, os japoneses, eles sabem desde sempre, desde que o mundo é mundo, eles sabem que a saúde, que se você quiser ter uma boa saúde, comece por aqui, pela boca. Então, o sistema nervoso entérico ele compreende a boca até o ânus. Então, a sua alimentação é fundamental para ter uma saúde intestinal boa e ter essa comunicação interessante, simbiótica. Aliás, você sabe o que é simbionte? O sistema nervoso entérico ele se comunica com o seu sistema nervoso central através da sua microbiota.
Então são micro-organismos probióticos. Quando você precisa deles para você sobreviver e eles precisam de você para sobreviver, existe então uma troca, uma simbiose, endossimbiose. Então o que acontece? Ele tem diversas funções no seu organismo, por exemplo, autônomas, peristaltismo, controle de enzimas, e que aí temos também a manutenção do açúcar no seu organismo, equilíbrio, ansiedade, humor, cognição e dor. Como é que se você está com o intestino ruim você quer ser inteligente? Não tem como, não tem. O intestino possui mais de 30 neurotransmissores. 90% da sua serotonina é produzida lá. Para ação local? Sim, mas mesmo assim, olha só o tamanho e a importância. 50% da sua dopamina, neurotransmissor do poder, é produzida no seu intestino e possui muito mais neurônios que o próprio cérebro, que a própria medula espinhal, em torno de 500 milhões de neurônios. Existe uma correlação direta entre a integridade da membrana celular do seu neurônio, da composição que elas são compostas de ácidos de ômega 3 e ômega 6, com o tanto de probióticos do tipo bifidum que você tem. Quanto mais bifidum você tem, mais você vai ter ômega 3 e ômega 6 constituindo a membrana celular neuronal, ou seja, melhor para você, mais saúde para o seu cérebro. E temos também o sistema nervoso autônomo, que ele é representado pelo sistema nervoso simpático e parasimpático. O simpático é como se fosse o acelerador do seu organismo, e o neurotransmissor principal dele é a noradrenalina. O parasimpático é como se fosse o freio, e ele é controlado pela acetilcolina, existindo então um equilíbrio entre as partes. Agora, essa metáfora de acelerar e frear depende muito do órgão-alvo que estamos enxergando. Por exemplo, o seu coração. O simpático acelera, o parasimpático diminui. Agora, se falarmos no pulmão, o simpático dilata, o parasimpático faz uma constrição pulmonar. Então, depende do órgão-alvo que ele atinge. Vamos falar agora do tubo neural. Ele compreende o sistema nervoso central. Vamos dar uma olhada em suas estruturas. Ele compreende, por exemplo, a medula espinhal, que realiza a condução de estímulos, seja do seu corpo para o seu cérebro ou do seu cérebro para o seu corpo. Quando você liga um aparelho eletroeletrônico na tomada, você passa aquela corrente de energia elétrica e se o aparelho liga, o condutor, o cabo de estímulo, existe. Quem que é esse cabo? Quem que é esse condutor de estímulo no organismo? É a medula espinhal. E os estímulos passam em formas elétricas através da placa muscular. Temos também o encéfalo. Luiz, o que é encéfalo? Aliás, eu achei que era cérebro. Isso aí eu sempre achei que era cérebro. Na verdade, o cérebro é apenas uma parte do encéfalo, a maior parte delas, pois ele compreende o telencéfalo, toda essa parte vermelha, e o diencéfalo, que é representando por várias estruturas, como o tálamo, hipotálamo, e o epitálamo também faz parte aqui em conjuntura com outras estruturas. Bom, nós temos aqui o corpo caloso, que parece essa sobrancelha, que divide o cérebro entre hemisférios direito e esquerdo. Iremos ver as características dos hemisférios em breve. Temos o tronco encefálico, aqui essa região, iremos ver também, e o cerebelo. E quais são as características? Olha, os egípcios já sabiam há muito tempo. Você nunca percebeu que o olho de Horus nada mais é do que o seu encéfalo? Olha aqui, a estrutura, olha o corpo caloso aqui, a sobrancelha. O tálamo, o olho, o hipotálamo, o bulbo, ou seja, que é a representação. Você começa a perceber, os egípcios já tinham esse tipo de sabedoria há muito tempo. Bom, existe uma teoria que o cérebro direito é responsável pela sua criatividade, pelos seus insights, pela sua percepção do abstrato, ao passo que o seu cérebro esquerdo é o cérebro lógico, matemático, cientista, que controla, analítico. Então, de onde veio essas teorias? Através de uma pessoa, de um médico chamado Roger Sperry, que foi um neuropsicólogo, um biologista, que ganhou um prêmio Nobel em 1981 por inventar um tipo de cirurgia chamado Sleep Brain, para evitar a epilepsia. O que aconteceu? A pessoa pegava epilepsia e ela passava de um hemisfério para o outro e comprometia as duas estruturas. Então ele ia lá, ele cortava a conjuntura que separa os hemisférios, que acabamos de ver, o corpo caloso, e apenas um lado do cérebro era comprometido. Ele reparou que as pessoas que predominavam o lado direito do cérebro, que o esquerdo fora comprometido, eles tinham muito mais criatividade e uma dificuldade enorme em coisas matemáticas, analíticas e vice-versa. Então foi daí que surgiu toda essa teoria. Vale salientar que se você quer ter sucesso na vida, você precisa ter um equilíbrio entre os dois hemisférios,
Porém, precisamos hipertrofiar o lado direito, pois a sociedade atual, ela hipertrofia o lado esquerdo. As instituições de ensino apenas o lado esquerdo. Então nós precisamos muito mais treinar o lado direito e aprender a intercalar os dois hemisférios. Vamos aprender a fazer isso? Com certeza vamos. Bom, agora vamos falar das estruturas filogenéticas. O que isso significa? Que palavra difícil, Luiz? São estruturas que foram se desenvolvendo por milhares de anos. Então, nosso cérebro reptiliano. Você tem um jacaré de estimação? Não sei, mas é muito difícil ele sentir saudade de você. Por quê? Porque ele tem o cérebro reptiliano, ele não tem o cérebro límbico. O cérebro límbico é o cérebro das emoções, ao passo que o reptiliano ele é um cérebro que representa território, poder, posse. Então é muito difícil o jacaré abanar o rabinho porque você está com saudade de você. Mas só se ele está querendo dar uma mordida em você. Então toma cuidado com o seu jacaré de estimação. E o neocórtex, que é a nossa área, a nossa estrutura mais recente, né, que é responsável pelo raciocínio lógico, por contas, por coisas modernas, tomada de decisões, coisas do ser humano. Então vamos dar uma olhada. Vamos falar um pouco das estruturas. Vamos começar então pelo cérebro reptiliano. O cérebro reptiliano, ele é composto do quê? Aliás, quais são suas funções? Ele é composto do tronco encefálico e ele tem diversas funções. Rotina, repetição, imitação, resistência física. A sua resistência física, o seu lado, o seu porte físico vem dessa parte do seu cérebro mais antigo. Por quê? Porque denota sobrevivência, adaptação a um meio ambiente, por muitas vezes hostil. E também posse. Isso aqui é meu território, meu dinheiro. Sai de perto. Não é seu, é meu. Então esse cérebro... Existem pessoas que predominam o cérebro reptiliano. O que significa? Difícil elas demonstrarem emoção, difícil elas demonstrarem lógica, elas querem apenas se dar bem em cima de outras. Você já viu muitos tipos assim, com certeza. Então ela compreende algumas estruturas. Vamos dar uma olhada aqui. Ela compreende, por exemplo, deixa eu dar uma voltada, o gânglio basal. O gânglio basal, ele interconecta estruturas importantes, como o córtex, que é a parte aqui que nós iremos ver, onde fica o neocórtex, o tálamo e o tronco cerebral. Então é uma coisa que conecta tudo, que é importante essa conexão. O bulbo raquidiano. Luiz, o que o bulbo raquidiano tem? Ele tem uma coisa chamada substância reticular ascendente. Isso é muito importante. Bom, ela tem diversas funções, como por exemplo, vigília, foco e atenção. Vamos supor que você pintou o seu cabelo de amarelo. Você é mulher e você agora quer ser loira. Você pintou seu cabelo de amarelo. Você antigamente saía na rua e você não percebia outras meninas loiras assim, passava desapercebido. Mas agora que você pintou o cabelo, ou fez um corte diferente, ou fez algo diferente, você começa a perceber esses padrões em todas as outras mulheres que fizeram a mesma coisa que você. Por quê? Esse foco, essa atenção direcionada é dada pela substância reticular ascendente, além da vigília. Ou seja, ela é abastecida pelo saldo exergônico do bioquimismo celular. O que significa? Você está aqui. Por que a pessoa do exército ela fica mascando chiclete? Porque é gostoso? Porque quando chegar o inimigo ela está com o chicletinho na boca? Lógico que não, gente. Ele masca o chiclete porque toda vez que ele gasta uma energia, ele manda uma energia para o corpo, um saldo energético a mais, ou seja, a mais da energia gasta para a própria mastigação, para abastecer essa substância. E essa substância faz ele ficar acordado, não deixa dormir. Olha que dica interessante. Você vai fazer uma viagem, vai atravessar a serra de carro, e você, às vezes à noite, com sono, vai mascando chiclete. Você vai ativar essa substância, o SRA, e muito dificilmente você vai pegar no sono. Vamos falar então dessa última estrutura que compõe o cérebro reptiliano, chamada de mesencéfalo. Luiz, para onde chega a comunicação até o seu cérebro? Ela tem que passar de um estímulo externo, ou seja, da sua pele, por exemplo, e caminhar via aferente até o seu cérebro. Quando a comunicação é chamada de eferente, é quando vai do seu cérebro para os seus músculos, por exemplo. Então eles têm que passar por um centro, receber por um centro. Esse centro é o mesencéfalo. Lembra que eu falei do sistema nervoso entérico, do intestino que comunica ao seu cérebro? Então, é uma comunicação aferente. O intestino, a periferia, comunica diretamente ao seu sistema nervoso. Bom, no mesencéfalo nós possuímos também a substância nigra. Uma pessoa, por exemplo, com mal de Parkinson, que tem problemas motores, geralmente tem deficiência de neurônios dopaminérgicos nessa região, por algum motivo de degradação. Vamos dar uma olhada agora no sistema límbico. O sistema das emoções. O jacaré não tem emoção, mas o gato tem.
O gato, seu animal de estimação, ele tem emoção. Por quê? Porque ele tem o sistema límbico, mas ele não consegue fazer um raciocínio lógico. Ele não tem o neocórtex. Então vamos dar uma olhada no sistema das emoções. O sistema das emoções, ele possui uma conexão chamada núcleo cérebro cardíaco. Você sabia que existe uma conexão direta entre o seu cérebro e o seu coração? Existe uma potência eletromagnética entre os dois órgãos. Enquanto seu coração possui uma potência de 100, o seu cérebro de 1. Então está numa proporção de 100 para 1. O que isso significa? Depende da sua variabilidade do batimento cardíaco. Seja você estar apreciando algo, ou seja você estar frustrado com alguma coisa, a sua variabilidade cardíaca pode modificar. E isso leva um sinal direto para o cérebro. Outra coisa, o coração possui um campo eletromagnético de aproximadamente 3 metros. Se você está estressado, se seu coração está batendo de uma maneira caótica, você passa uma mensagem para o cérebro. Você fica estressado e esse campo eletromagnético, ele contamina outras pessoas. Você já percebeu que você está tranquilo, você está tranquila, aí chega alguém de mau humor naquela sala, naquela região, não fala nada, não fala com você, só fica ali. E você começa a ficar de mau humor também? Por que isso? Aqui está a explicação. Você foi contaminada com o campo eletromagnético do coração da outra pessoa. Bom, o sistema límbico, então, compreende algumas áreas importantes, nas quais iremos ver em detalhes. Temos as áreas corticais, as áreas subcorticais e as estruturas diencefálicas. Começando pelas áreas corticais, nós temos, por exemplo, o hipocampo. Luiz, onde ficam as memórias? Qual é a parte mais importante para a retenção de memórias? Hipocampo. Então, uma coisa interessante. Você que conhece alguém, ou você mesmo, não sei, que às vezes fumou muito THC, né? A famosa maconha, você fuma demais, queimou muito neurônio e fala, pô, não dá para recuperar. Mentira, dá sim. Você consegue criar até mais de 1000 neurônios ao dia, chamado neurogênese, onde na área principal da memória, ou seja, nem tudo está perdido, responsável também pela aprendizagem. E o sistema límbico, ele possui os lobos cerebrais, que possuem diversas funções, como por exemplo, o comportamento sexual e emocional, e o processamento de memória. Ou seja, você guarda no hipocampo, você processa no lobo límbico. E ele é dividido nessas estruturas aqui apresentadas. Você possui também o bulbo olfatório, que é responsável pela sua respiração, um pouco de sua emoção, e o fórnix, que na verdade ele leva sinais para estruturas como o hipocampo e o hipotálamo e conecta aqui certas regiões. E algumas estruturas do próprio córtex também fazem parte do sistema límbico, porque eles se interconectam. Então aqui, o córtex órbito-frontal, tomada de decisões, entorrinal, memória, e piriforme, responsável pelo seu olfato. Vamos falar então das áreas subcorticais, de extrema importância também. Bom, ela é subdividida, por exemplo, em amígdala, na parte amigdaliana. O que significa isso? Você está num trânsito, você está tranquilo, chega alguém e fecha seu carro com tudo, passa o sinal, fecha, você fica estressado, você sai, você começa a xingar, você começa a agredir verbalmente. E você sofre um sequestro amigdaliano, que é responsável por essa área de agressão verbal. A área septal é responsável por centros de prazer, responsável pela sua sexualidade, por exemplo. E nós temos também o núcleo accumbens. Isso é muito interessante, porque é a área responsável pelo vício, pela recompensa, pelo um prazer extremo. Toda vez que você usa algum tipo de droga, há um aumento de dopamina ou ópio, sistema opioide, no seu núcleo accumbens, pois ali possuem receptores para tal. Então isso leva a um vício, ou seja, ela é responsável pelo vício, recompensa, medo, agressividade, impulsividade, reforço de aprendizado. Você faz aquela atitude, você quer fazer novamente, mais e mais e mais. Prazer, risada, recompensa, também te estimula a ir atrás novamente. E interações sociais. Aí eu te faço uma pergunta bem simples. Ou talvez não tão simples, depende. O que vicia mais? Açúcar ou cocaína? Sinceramente, qual que faz mais mal? Açúcar ou cocaína? Eu tenho a minha opinião, mas eu prefiro não responder para não chocar as pessoas. Mas, na verdade, o mecanismo de vício, de prazer, é exatamente o mesmo. Eles aumentam os seus níveis de dopamina no núcleo accumbens, através do sistema chamado Mesolimbic Dopamine Pathway, qual iremos ver em detalhes no vídeo de neurotransmissores.
E também receptores opiáceos, como por exemplo, quando você usa sementes de papoula ou quando você usa LDN. Só que LDN é uma forma saudável de aumentar seu prazer. E nós iremos ver isso também nos próximos vídeos. E agora as estruturas diencefálicas, de altíssima importância. Por quê? Porque a maioria dos seus hormônios vem daqui. Vamos ver como funciona. Nós temos as subdivisões. Então nós temos o tálamo, que é responsável pelo quê? O tálamo ele é responsável por uma ligação direta com o seu córtex cerebral, com o seu neocórtex. Então ele tem dois centros, o de relé, que reorganiza as informações que você recebe, os estímulos, seja motores ou seja sensorial. E a centro autônomo, que faz o julgamento tátil. Você pega um papel na mão. Por que você sabe que aquilo é um papel e não é água? Qual que é a diferença? Então você tem esse julgamento tátil através dessa área. Nós temos também o hipotálamo. O hipotálamo é extremamente importante. Por quê? Luiz, eu conheço o eixo HPA, já ouvi falar em eixo HPT. Eu que mexo com hormônios, eu que gosto de brincar com esteroides. Eu já ouvi falar nisso. De onde que veio isso? Bom, veio do seu hipotálamo, porque ele é responsável pela síntese dos fatores de liberação. Ali, ó. Fatores de liberação. Ele é subdividido em diversos núcleos. Vamos dar uma olhada. Os principais, o pré-óptico e o tuberal. Se nós formos fazer uma subdivisão no núcleo pré-óptico, eu posso dividir ele em anterior e posterior. Anterior tem essas subdivisões e posterior nós já iremos ver aqui, ó. Ó, posterior. Depois iremos ver. Então ele é dividido aqui no núcleo lateral, fome e sede, supraóptico, produção de hormônios sexuais, arginina, vasopressina, e o núcleo paraventricular. Por que é importante esse aqui? Ó? Por quê? Além de produzir hormônios que vão estimular tireoide, cortisol, a própria ocitocina, a somatostatina que controla o excesso de GH, e também ele possui células neurosecretórias. Então o que eu falei aqui no começo, eixo HPA, eixo HPT, por quê? Porque essas células neurosecretórias, elas ligam, ó, aqui a hipotálamo, a hipófise, também chamada de pituitária. Então essa ligação acontece através dessas células. E a hipófise, ela possui duas partes, a adenohipófise e a neurohipófise. A neurohipófise, ela armazena e secreta a ocitocina e o AVP, arginina vasopressina. Você já viu meu vídeo de ocitocina, você sabe bem o que eu estou falando. E a adenohipófise é responsável pela síntese de todos os outros hormônios. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Olha lá. E onde fica aqui? Ó? Ela se localiza entre a fossa pituitária e entre o osso esfenoide, que você já é especialista. E a adenohipófise aqui, que eu falei, então ela vai dar estímulo lá no hipotálamo, depois aqui na pituitária, na hipófise, e vai gerar aqui ó, hormônios sexuais, hormônio do crescimento, da tireoide, aqui a dopamina no hipotálamo inibe a prolactina aqui na pituitária, então vai estimular aqui o cortisol, as beta-endorfinas. Ah, Luiz, mas por que tem a ver cortisol com beta-endorfina? Olha, ela tá ali para contrabalancear o seu estresse, ela veio ali para ajudar, foi pega na cena do crime e culpada. Então, nós temos aqui o núcleo posterior, que eu fiquei de falar, que aqui ele tem diversas funções também, arginina, vasopressina, dilatação da pupila, pressão arterial, e o núcleo túbero-mamilar, que é responsável pelo seu balanço energético e um pouco de excitação. Então, o núcleo tuberal, lembra que eu falei o pré-óptico e o tuberal? Aqui, ó, pré-óptico, tuberal, lá no começo. Então ele tem essas subdivisões. Olha que interessante aqui, a sua dopamina, o seu GH, é aqui, eles são sintetizados a partir desse núcleo arqueado, que é tuberal medial arqueado. Ou seja, lembra que no meu vídeo de ocitocina, eu falei que a ocitocina tira a fome? Por quê? Porque ela age aqui, ó, no núcleo ventromedial, controla a sua saciedade. Então é responsável pelo controle neuroendócrino também. Além de outras coisas, fome, sede, batimentos cardíacos, que você pode ver com calma depois. Outras estruturas diencefálicas extremamente importantes é o corpo mamilar, que serve para transmitir impulsos para o tálamo que vem da onde? Da amígdala e do hipocampo. E ela faz evocação de memórias. Ou seja, você lembra que você armazenou lá no seu hipocampo. Então você armazenou no hipocampo e agora você quer puxar essa memória. Você não lembra, você precisa ir bem na prova, mas você não lembra. Como você consegue lembrar, evocar essas memórias? Elas vêm aqui da onde? Do corpo mamilar. Claro que eu vou ensinar como fazer isso com facilidade. Esse tipo de memória é uma memória energética, nós iremos ver isso em detalhes no vídeo sobre nutrópicos, as drogas da inteligência. Então nós temos também o núcleo anterior do tálamo, que ele processa a memória, aqui evoca, aqui processa, olha que interessante. Puxou, processou, tudo está interconectado.
e ele recebe impulsos da onde? Do corpo mamilar, ou seja, interconectado. E a parte mais avançada do cérebro, podemos dizer o quê? O jacaré não sente saudades, ele só quer posse. O gato, ele sente saudades, mas ele também gosta de posse. Ele faz xixi aonde? Ele faz xixi na sua sala. Ele quer dominar o território. Pelo menos o meu gato aqui faz muito xixi, infelizmente. Então ele quer dominar o território. Só que ele não consegue fazer uma conta matemática. Já o ser humano, que possui as 3 estruturas evoluídas, ele consegue fazer ele consegue ter posse, ele consegue ter emoções e fazer coisas cognitivamente avançadas. E o córtex, ele é dividido em diversos lobos cerebrais. Por exemplo, o lobo frontal é responsável pelo pensamento. Aqui, ó, planejar, resolução de problemas, planejamentos, emoções também, controle de comportamento, tomada de decisões. O lobo temporal é pela sua memória, entendimento, linguagem facial, reconhecimento facial. Você olha, você reconhece. Então tem a ver com sua audição, visão, fala e também um pouco de emoções. O lobo parietal, essa parte azul aqui, é pela sua percepção, classificação de objetos. Por que você sabe que a diferença entre a louça e um garfo não é tudo a mesma coisa? Não. Se você não tivesse defeito, aqui é uma lesão no lobo parietal, você não ia diferenciar o que é a louça ou o que é um garfo. Então ela faz essa diferença. Então o conhecimento de números, processamento visoespacial, muitas coisas. O lobo occipital, responsável pelo processamento visual, identificação de cor e visão. Ou seja, alguns animais não enxergam cor. Talvez, não sei dizer ao certo, mas talvez por não terem essa área desenvolvida. O cerebelo, que nós vimos lá no começo, também responsável por motores, controle motor, equilíbrio, coordenação. E o tronco cerebral, que nós vimos tudo já, as funções lá no cérebro reptiliano, que faz parte aqui, e também tem outras funções. Ele regula a temperatura corporal, batimentos cardíacos, respiração, etc. Se você pegar o seu cérebro e cortar ele ao meio, você vai ver que tem uma parte mais branquinha, que fica mais para fora, e uma parte mais escura, que fica mais para dentro. Essa camada externa, chamada de camada branca, essa camada interna, chamada de camada branca, é onde fica mais de 90% das suas células neuronais, chamadas gliais, e elas podem se multiplicar. Já essa parte escurinha representa apenas 10% de tudo, que é a camada externa. E ela possui o quê? Apenas 10% das suas células neuronais, os seus neurônios. Ou seja, é muito importante você ter uma glia desenvolvida. Existe uma teoria, não foi comprovada, mas existe essa teoria, que falam que pegaram o cérebro do Einstein, abriram e viram que ele tinha o mesmo tamanho de qualquer um, a mesma quantidade de neurônios, mas ele tinha células gliais muito mais desenvolvidas. E por que elas são importantes? Porque elas dão suporte ao bom funcionamento dos neurônios, elas nutrem, é a nutrição do neurônio. Vamos aprender como modular isso? Lógico que sim, estamos aqui para isso. Bom, agora vamos falar de algo extremamente interessante, o seu epitálamo. O epitálamo é uma estrutura que ele faz parte também do diencéfalo, mas aí compreende outras regiões também. E lá possui o quê? Uma coisa chamada glândula pineal. O que a glândula pineal faz? Quais são as suas características? Bom, a glândula pineal ela é conhecida como o terceiro olho, o olho da percepção, de ver além da realidade. Então tá aqui, ó. Ela é do tamanhozinho de arroz, ela possui um altíssimo fluxo sanguíneo, só perde para o fígado. Fora isso, a glândula pineal possui um alto fluxo sanguíneo. E o que ela faz aqui? Ó? Ela é composta de pinealócitos que fazem a melatonina, que já iremos ver, além de neurônios pineais, células intersticiais, fagócito perivascular e células neuronais peptidérgicas, que fazem uma regulação parácrina. Luiz, o que é melatonina? Eu vi na TV esses dias gente falando mal, gente falando que não é para usar, que é um suplemento que faz mal. Será que essas pessoas estudam? Eu acho que não. Por quê? Porque os benefícios são infinitos. A melatonina ela pode ser usada como suplemento e é extremamente benéfico à sua saúde. Ela é diretamente responsável pelo controle do seu ciclo circadiano. Você que faz trabalho em turno, por exemplo, um dia você dorme 10 da noite, outro dia 3 da tarde, está tudo bagunçado os seus horários. Você trabalha de turno. É essencial, é fundamental que você use melatonina para ter um controle melhor do seu ciclo circadiano e não ficar tão doente. Então ela controla delírios, ela faz você emagrecer,
protege contra o câncer, intestino irritável, insônia. Quantas pessoas não tomam melatonina para dormir bem? Você coloca na boca, você apaga, você dorme, você fica feliz, entendeu? Então você pode... tem outras técnicas para estimular a melatonina, iremos ver tudo. Então refluxo gastroesofágico, caso você tenha visto o meu vídeo sobre refluxo, você vai ter uma visão mais abrangente do assunto. Esclerose lateral amiotrófica, Alzheimer, dor, enxaqueca na cabeça, doenças autoimunes, pedras na vesícula, zumbido de ouvido, doenças cardiovasculares, depressão, seja crônica ou sazonal, e disfunção sexual. Sim, ela ajuda também a regular essa parte sexual. Então, assim, ela é estimulada pelo escuro e inibida pela luz. Mais especificamente, os raios azuis. A luz tem um espectro de cor muito grande. E os raios azuis, especificamente, bloqueiam a melatonina. Como funciona isso? Seu olho recebe a luz e é transmitido até o seu núcleo supraquiasmático. Lembra que você viu comigo? Lá no hipotálamo. Ele controla seu ciclo circadiano. Então, acontece através disso. Quando você vai dormir, não deixa a luzinha acesa no corredor. Não deixa. Põe uma máscara de olho, dorme melhor. Apaga todas as luzes. Bom, existe uma teoria que eu acredito que sim, meio que comprovado quase, que foi desenvolvida pelo Dr. Rick Strassman, que foi um especialista muito importante aí na área de psiquiatria e psicofarmacologia. Ele estudou a fundo drogas enteógenas e alucinógenos. E qual a afirmação dele? Ele falava que na glândula pineal é onde nós produzimos o DMT, a molécula do espírito. Eu recomendo você entrar no YouTube e assistir esse documentário. É extremamente interessante. O que o DMT é? É um enteógeno. O que um enteógeno faz? Ele abre um portal de comunicação com você e o mundo espiritual. Ou seja, por que essa teoria talvez fosse verdade? Porque a glândula pineal em animais já foi comprovado, possui enzimas N-metiltransferase. Elas pegam o seu neurotransmissor serotonina, que passa por diversos processos até virar o DMT. Então, existem essas enzimas na glândula. E, Luiz, o que ela faz, então? Ela é responsável por abrir portas multidimensionais, você consegue trafegar em outras dimensões, e ela expande sua consciência a níveis jamais antes alcançados. E você pode... Quando você sonha, por exemplo, você dorme. Por que o sonho REM, também chamado de sonho REM, é chamado de fase paradoxal do sonho? O sono é dividido em diversas fases, e o REM é a fase mais profunda, aquela que você sonha. Se você colocar eletrodos na cabeça de uma pessoa e ver que onda cerebral predominante, você vai ver que são ondas beta. Só que onda beta não tem nada a ver com estar dormindo, tem a ver com estar acordado. Ou seja, quando você está sonhando, você está muito mais consciente do que você está neste momento. Isso te leva a se perguntar, será que agora que eu estou acordado, eu estou vivendo o meu sonho é a realidade? E quando eu durmo, será que eu estou vivendo a minha realidade ou o meu sonho? Então é para se pensar. E quem é responsável pelo estímulo aqui de você entrar nos sonhos, pelos seus sonhos? O DMT, a dimetiltriptamina. Então o que acontece? Diversas congregações, os índios durante séculos vêm usando o chá de ayahuasca. O chá de ayahuasca ele contém folhas que inibem a quebra da dimetiltriptamina e possui a própria DMT. Então ela possui e um tem uma sinergia um com o outro. Então diversas congregações com o intuito de ou expansão de consciência ou religioso vêm usando esse chá. Santo Daime, União do Vegetal, Barquinha, que faltou um A, e os índios durante séculos de uso com objetivos, por exemplo, de tratar doenças. Por quê? Porque ele age nos receptores sigma-1, que faz uma imunomodulação. Quem que age também nesses receptores? O DEA e a pregnenolona. Olha, é importante de usar suplementação de DEA, de pregnenolona, extremamente importante. E também com o objetivo de prever o futuro. Antes de você sair no desesperado querendo usar o chá, toma cuidado porque ele tem diversos benefícios à saúde, mas tem um lado espiritual que também não está no nosso alcance controlar. Caso você queira fazer o uso, procure algum lugar especializado para tal, sendo sua responsabilidade totalmente sua própria responsabilidade. E o que acontece? Como você viu, a melatonina, o DMT, então são extremamente importantes, fazem parte da gente, para os nossos sonhos ou para o nosso ciclo circadiano. Só que nós podemos ter um déficit da nossa glândula pineal. Ela pode estar calcificada. Por que ela está calcificada? Porque você bebe água. Olha só que paradoxo. A água do Brasil
está contaminada com esse tóxico que não serve para nada, chamado flúor. Nós vamos ter uma aula só de flúor, eu vou entrar em detalhes com você e te provar que isso aqui não deveria existir. Países de primeiro mundo recusaram o flúor na água. Então pode ocorrer um acúmulo de cálcio e flúor numa região chamada corpora arenácea. E você vai ter uma disfunção na sua glândula pineal. Isso pode acontecer também com a idade. Ou seja, você tem que fazer um detox da glândula pineal. Veremos também tudo isso. Vamos falar um pouco agora das células neuronais. O que são? São neurônios? Não somente. É mais do que neurônios. São neurônios e a neuroglia. Lembra que eu falei do Einstein? O Einstein possuía células gliais muito desenvolvidas. Então, como que ela é dividida? Ela é dividida em microglia, que nada mais são do que macrófagos. É um sistema de defesa. Aqui, ó. Chega aqui um invasor, uma coisa ruim. Então ele vai lá e age como um macrófago. Ele fagocita, ele pega, morde. Falando metaforicamente, tá? Não vamos interpretar errado. E aí, quando você fala assim, eu tô com a micróglia ou microglia, os dois estão certos, ativada, isso é ruim. Significa que você está inflamado, significa que você vai ter problemas, pode morrer neurônio, etc. Você tem as células de chão, que são pertencentes ao sistema nervoso periférico, e eles têm a função de manter a mielina. Já iremos ver para que serve a mielina. A condução mais rápida de impulso elétrico no seu neurônio. E você tem déficit dela onde? Onde você tem déficit de mielina? É esclerose múltipla. Esclerose múltipla, você tem aquele déficit cognitivo por causa exatamente disso. Nós temos também a macroglia. Aqui, ó. Deixa eu passar aqui. Então, nós temos a macroglia, que ela possui os oligodendrócitos. Você precisa comer. Como é que você come? Com a boca. Eu como com a boca. As pessoas comem com a boca. E o cérebro come como... Metaforicamente falando, como que o cérebro come? Ele possui o oligodendrócito. Então essa estrutura, ele gruda aqui ó, as mãozinhas como se fossem pequenas boquinhas. Eles grudam no seu capilar, no seu vaso sanguíneo e puxam. Então eles puxam nutriente, eles puxam aqui ó, glicose e eles puxam oxigênio. E eles fazem a nutrição dos seus neurônios. Ou seja, sem os oligodendrócitos, você não teria o seu neurônio nutridos e estaria morto. Então eles pesam mais ou menos 2% de todo o peso do seu corpo. O seu cérebro consome 25% do ar que você respira. Quando você desmaia, por quê? Porque você precisa restabelecer o fluxo. Às vezes não está chegando oxigênio suficiente no seu cérebro e na posição horizontal, ou seja, você está na vertical em pé, você cai e você fica na horizontal. Aumenta o fluxo sanguíneo, talvez tentar aumentar o fluxo de oxigênio no cérebro. É por isso que ocorre o desmaio. E também o seu cérebro consome 50% da glicose que você ingere. Agora, só porque come mais é mais importante? Pensa comigo, só porque come mais é mais importante? Mito, diria que não. Se você quer realmente ter uma cognição extremamente evoluída, extremamente rápida, você precisa de lactato, como aqui alguns estudos já mostram. Vou traduzir para vocês. Apesar da glicose ser considerada a fonte energética principal para os tecidos vivos, há algumas indicações que o lactato, e não a glicose, é preferencialmente metabolizado pelos neurônios no cérebro de diversas espécies mamíferas, as mais notáveis sendo camundongos, ratos e humanos. Então, você pode ver, eu vou provar para você na aula de lactato que existem maneiras de você aumentar sua cognição absurdamente, e você não precisa de glicose. E vamos falar um pouco dos neurônios. Então, vamos falar das estruturas. O que é um neurônio? É esse bichinho aqui, tá? Bichinho... Bom, é essa estrutura aqui. Então ele possui um núcleo, já iremos ver, como qualquer outra célula. Então ele possui os dendritos. Quando está na cabeça, chama dendrito. Quando está no rabo, chama axônio. Um axônio de um neurônio se comunica com o dendrito de outro, onde acontece a comunicação, as sinapses. Nós temos então aqui, ó, como você viu, as células de Schwann, que ficam aqui, entre a bainha de mielina. Então quando passa um impulso elétrico e ela passa dessa direção do axônio para cá, ó, da direita para a esquerda, ela vai pulando aqui, ó, ela vai pulando com uma velocidade muito rápida. E quem aumenta esse impulso, essa velocidade, é a bainha de mielina. E aqui, o nódulo de Ranvier é por onde passam os impulsos, onde eles pingam aqui, ó. Então eles vão passando por aqui. E como funciona? Vamos ver a estrutura aqui mais de perto, a divisão. Então aqui nós podemos ver o corpo celular, o núcleo celular. Aqui, ó. Certo? Então aqui
Falando dos impulsos elétricos novamente, axônios eles conduzem ali até o corpo, lembra que eu falei direita para esquerda, a bainha de mielina para acelerar e o nódulo de Ranvier é aquele interespaço entre uma bainha de mielina e outra que fica pulando, fica fazer passar mais rápido. Então, o corpo celular é como uma outra célula qualquer, possui a mesma estrutura, tem mitocôndria, faz energia, tem nucleoplasma, tem núcleo, aí ó, retículo endoplasmático, membrana, então isso aqui não muda de outra célula comum. Vamos falar um pouco dos dendritos, então. O que são dendritos? Eles realizam a sinaptogênese. Lembra que eu falei lá no começo desse vídeo que as mulheres têm uma rede neural maior? Ou seja, elas conseguem ter uma capacidade melhor de aprendizado de inteligência? Por quê? Porque assim, a sinaptogênese é quando um dendrito se comunica com o outro. Existem diversas comunicações, vias no cérebro que eles vão se comunicando. E essa sinaptogênese ela é estimulada por fatores de crescimento. Iremos ter uma aula somente de fatores de crescimento, de substâncias de informação. E veremos sobre as neurotrofinas, como aumentar elas, como ficar muito mais inteligente. Luiz, me dá a dica. Vai ter a dica na tua mão. Você vai ter todo o conhecimento. Então você pode fazer até 10 mil novas ligações, junta com mais um tanto de neurônios, dá em torno de alguns bilhões de novas conexões. É muito interessante. Então, por mais que você tenha perdido o neurônio, capacidade, você pode recomeçar do zero, literalmente. Então, eu procurei na internet, eu não sei se já alguém falou essa frase, mas eu acredito que seja minha mesmo, então não é plágio, viu? Então, não importa o número de neurônios, mas sim a ligação entre eles. Não importa o tamanho do seu cérebro, quantos neurônios, importa a sua rede neural. Vamos evoluir isso, vamos aprender a estimular isso. Bom, e como que os neurônios se comunicam? Como que eles recebem informação? Isso você já aprendeu, através dos dendritos ali no corpo celular. E eles transmitem informação através dos axônios, através de algo chamado sinapses. E existem dois tipos de sinapse, a sinapse elétrica e a sinapse química. Onde você precisa de sinapse elétrica, onde precisa de passagem muito rápida de íons, onde não pode parar, o movimento é frenético, seu coração, glia, glândulas, células epiteliais, por exemplo. Então não existe uma separação. Aqui está o órgão de ação e aqui está a neurotransmissão direta, sinapse direta. Então aquela é ligada por gap junctions, junções sinápticas. Então é onde você precisa realmente de ações rapidíssimas. E você tem aqui a mais comum, chamada sinapse química, onde acontece a neurotransmissão. Como funciona? Você tem o neurônio A, também chamado de pré-sináptico, e o neurônio B, chamado de pós-sináptico. O seu neurotransmissor ele é sintetizado, nós iremos aprender detalhes como ele é sintetizado nos próximos vídeos, e ele tem que caminhar dentro do seu neurônio. Como que ele caminha? Através de algo chamado vesícula sináptica. E ela vai caminhando aqui, e ela chega aqui na base do neurônio A. E ela precisa ir para o neurônio B. No neurônio B, ela vai se ligar a receptores, onde fará a sua ação. Só que ela só consegue se libertar dessa prisãozinha aqui, da vesícula, quando ela sofre um raio, um potencial elétrico, que faz ela soltar. E ela pode se ligar então aos receptores do neurônio B, ou seja, receptores pós-sinápticos. Ela pode ser recaptada, ou seja, voltou, ele volta para o neurônio A. Quando você usa um antidepressivo, por exemplo, um inibidor seletivo da recaptação de serotonina, uma cetralina, uma fluoxetina, por exemplo, o que acontece? Ele inibe isso aqui, ó. Ou seja, a sua serotonina fica muito mais tempo aqui, você não perde ela, porque quando volta, ela pode acontecer duas coisas. Ela pode ser rearmazenada na vesícula, para ser soltada quando for necessário, e ela só vai ser soltada pelo feedback, que é realizado através dos autorreceptores, que são esses receptores aqui pré-sinápticos. O que eles fazem? Pô, tem muito aqui, já tem muito na fenda, tem muito neurotransmissor caindo aqui. Não preciso liberar mais, então aqui fica quietinho. Então ele pode voltar para essa vesícula, ou ele pode ser degradado, catabolizado por enzimas. Então, é mais ou menos assim que funciona. Bom, e aí então, falando nos receptores, existem dois tipos. Os ionotrópicos e os metabotrópicos. Os ionotrópicos é quando o neurotransmissor ele se liga a receptores que permitem a passagem de íons. Luiz, o que é íons? Íons são minerais, por exemplo, cloro, magnésio, potássio, cálcio. Então, geralmente, eles podem excitar ou inibir. Geralmente, quando passa cloro, por exemplo, você estimula o GABA. O GABA permite a passagem de cloro. E isso inibe seu organismo, você fica inibido. Agora, se passa, por exemplo, o sódio,
se passa cálcio, por exemplo, através, por exemplo, do receptor de glutamato, você fica excitado. Nós iremos ver isso em detalhes. Existem outro tipo de receptor aqui, ó, chamado metabotrópicos. O que é isso? Em vez de ele se ligar num canal iônico que vai permitir a passagem do íons, ele vai se ligar a um receptor chamado também de acoplados à proteína G, que possui essas três partezinhas aqui, ó, alfa, beta e gama. Quando ele se liga, essa partezinha se solta e faz diversas reações que já iremos ver. Mas voltando aos iônicos, o que acontece? Bom, então ele permite a passagem de íons. Como você pode ver, a sua membrana celular possui a parte externa positiva e a interna negativa. E acontece algo chamado potencial elétrico, potencial de ação. Ele muda a polaridade, ou seja, dentro fica positivo e fora fica negativo. E para isso muda tudo. E para isso acontecer, você precisa do quê? De um estímulo elétrico. Não, onde vem esse estímulo elétrico, Luiz? Você viu da comunicação entre um neurônio e outro. Lembra? Ele pulando na bainha de mielina, ele fazendo toda aquela passagem elétrica. Então acontece o seguinte, geralmente o seu potencial de repouso da sua membrana, falando em milivolts, o que é milivolts, Luiz? Bom, não existe um metro para fazer medida, para fazer distância, existe milivolts para medir a eletricidade. Então, por exemplo, geralmente a membrana fica entre menos 60 e menos 70. Você recebe o estímulo elétrico aqui, ó, ela sobe lá em cima, geralmente para mais 30 milivolts. Então você tem a sua ação, sua excitação. Esse fenômeno é chamado de despolarização. Então o que acontece? Os canais de sódio que você tem, eles fecham. O sódio que está aqui dentro, ó, o sódio que está dentro, ó, o sódio aqui, ó, ele permanece. E o sódio que está fora, vai continuar entrando, vai deixando cada vez mais positivo. Lá dentro mais positivo. E os canais de potássio, ele começa a sair potássio. Geralmente entra 3 de sódio e sai 2 de potássio. E os canais de potássio, eles permanecem abertos para acontecer o quê? Para chegar uma hora você se estabilizar. Então, ó, desce tudo aqui, ó, você chega a uma hiperpolarização, você passa da linha aqui de repouso e aos pouquinhos você vai voltando aqui no potencial de repouso. Então aqui todo esse mecanismo bonito, acontece isso. Isso você não precisa entender muito, é só para você ter uma breve noção de como funciona, eu acho importante. Então, que nem eu falei, geralmente entra 3 de sódio e sai 2 de potássio. O canal de sódio fecha, o canal de potássio permanece aberto para acontecer a hiperpolarização e voltar ao seu potencial de repouso. Vamos falar então dos receptores metabotrópicos. Não existe a passagem de íons, existe a comunicação através do segundo mensageiro. Quem é o segundo mensageiro, Luiz? O AMP cíclico. E de onde ele veio, Luiz? Ele veio do ATP, a sua molécula de energia do seu corpo. Então vamos dar uma olhada como que funciona o mecanismo. Bom, o que ele faz? Ele realiza a transdução. Ele pega aquela energia elétrica e transforma em química. O seu corpo, ele entende química, ele não entende eletricidade. Quem faz essa conversão, essa transdução, é através desse segundo mensageiro. E os mecanismos são os seguintes. Ou seja, ele se liga aqui, lembra que eu falei? Acoplado da proteína G. Ele passa por diversas reações, que não é o caso aqui para nós estudarmos, é só por curiosidade mesmo. Ativa a adenilato ciclase, aqui ó, MP cíclico, ativa a proteína quinase A, resposta celular. Ou, de outra forma, ele pode ativar a fosfolipase C, que vai pegar o fosfatidilnositol bifosfato, vai quebrar em diaglicerol e vai juntar aqui com o inositol trifosfato. Então, para que eu quero saber isso? É simples. No próximo vídeo de neurotransmissores, quando eu falar assim, houve uma inibição do AMP cíclico, houve uma inibição da fosfolipase C. Isso significa que houve uma inibição na sua neurotransmissão, ou seja, você está indo para o lado de acalmar. Quando eu falar, houve um estímulo do AMP cíclico, houve um estímulo da fosfolipase C, isso significa excitação. Então é simples, é só isso que você realmente precisa saber desses mecanismos. Bom, espero que vocês tenham realmente gostado do assunto. Vamos caprichar cada vez mais no vídeo de neurotransmissores, onde iremos ver em detalhes cada um deles e vai ser bem bacana. Então até uma próxima. Born for dying.